Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Você sabia que cerca de 34 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no planeta? E a cada dia, pelo menos 8 cristãos são assassinados por declarar sua fé em Jesus Cristo? Segundo pesquisa no mundo, no ano de 2020, houve um constante crescimento de perseguição, discriminação, morte e prisão, e que também agravou-se pela pandemia do coronavírus, de acordo com o relatório da ONG Portas Abertas no mês de janeiro. Então, a maioria dos cristãos perseguidos em todo o mundo, eles enfrentam algum tipo de violência sem precedentes, e também houve também um aumento também da discriminação por movimentos também anticristãos, tanto católico, ortodoxos, protestantes, batistas, pentecostais. Todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador passam por um tipo de discriminação ou perseguição. Templos são queimados, a fé cristã é atacada, seja por lideranças políticas ou por manifestantes revoltados com o sistema de governo, ou por pessoas de outras religiões que não confessam Jesus como o Filho de Deus, no caso, os extremistas. Jesus disse que tudo isso iria acontecer. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. O texto diz assim: tenha cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles, aos não-judeus, sobre o Evangelho. Quando levaram vocês para serem julgados, não fique preocupado com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que deve falar. Porque as palavras que disserem não serão vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e o matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, ao ler esse texto, percebemos a dificuldade que os cristãos irão enfrentar por de fato declarar a sua fé em Jesus Cristo. Mas devemos ficar firmes e confiantes na promessa de Deus. Então, essa perseguição vai ser inevitável, pois no passado já aconteceu e na presente ela já acontece, tanto aqui no Brasil como em qualquer outra parte do mundo. Cristãos são perseguidos. O texto nos alega com a promessa de Jesus, que promete que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aceitar Jesus tem um preço, mas Jesus pagou um preço incalculável por você e por mim ao morrer na cruz. Você está disposto a encarregar a sua cruz por amor a Jesus Cristo? Eu venho falar hoje da igreja perseguida, aqueles que são fiéis ao Evangelho. Eles sofrem algum tipo de perseguição, seja na rua, ou em casa, ou no trabalho, mas nosso dever é evangelizar. Não podemos mudar uma pessoa, mas podemos semear no seu coração a esperança de que a mudança é possível, e a mudança está em Cristo. O Salmo 106, versículo 3 diz: felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Então, a história da igreja de Deus tem sido sempre, desde a era apostólica até o presente momento, a história da graça divina por meio dos erros dos homens. Lendo as epístolas do Novo Testamento, vamos observar que mesmo nos tempos apostólicos, o erro se manifestou, e que a inimizade, as contendas, as iras, as brigas e as discórdias com outros males também tinham apagado o amor no coração de muitos crentes.
crentes verdadeiros. Imagine daqueles que não são crentes, aqueles que não querem o Evangelho de Cristo. Então, ser um verdadeiro cristão não nos leva e não nos deixa, não nos deixa de passar por tempos difíceis, por perseguições, mas nunca devemos desanimar diante de qualquer circunstância que o mundo nos ofereça, por sermos servos de Cristo. Em qualquer tempo, a igreja de Cristo passará por perseguição. Cedo ou tarde, os cristãos serão colocados à prova. Não devemos animar. Deus, ele está no controle da situação. Isso foi permitido pelo Senhor, na sua graça, a fim de que se pudesse distinguir os fiéis servidores do reino. Hoje eu venho falar também de um personagem bíblico que foi perseguido, assassinado, por anunciar as boas novas do reino de Deus. Eu venho falar de Timóteo, o filho da fé do apóstolo Paulo. O texto fala que Timóteo é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Duas epístolas, elas são epístolas neotestamentárias, são endereçadas a ele, a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua avó e por sua mãe. No livro dos Atos dos Apóstolos podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja que foi implantada ali. Tanto era uma pessoa de boa conduta, a qual os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Você encontra esses elogios à conduta de Timóteo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 2. Dê uma lida lá e você vai encontrar esse elogio ao jovem Timóteo. Então, o jovem Timóteo, ele foi morto devido à fé que ele confessava, né? Um dos locais onde o jovem se encontrava, ele tentou impedir um evento pagão que ocorria na cidade. Ao tentar ir contra a procissão que acontecia, as pessoas que eram contrárias à pregação de Timóteo, então ele anunciou ali as boas novas do Evangelho. Ele foi de fato violentamente atacado e o arrastaram e apedrejaram pelas ruas da cidade, e assim pôs fim à sua vida na terra. Então Timóteo sustentou fielmente a verdade do Evangelho na mesma cidade, algumas pesquisas até o ano 97 depois de Cristo, em qual ele foi morto, lá na tumba, numa festa idólatra. Como eu acabei de mencionar, muitos homens do povo mascarado e armado de paus dirigiam-se para o templo para de fato oferecer sacrifício ao Deus. Quando este servo do Senhor nos encontrou, um coração cheio de amor, encaminhou-se para eles. E lembrou-se talvez do exemplo de Paulo, que poucos anos antes ele tinha ali pregado o Evangelho de Cristo aos idólatras de Atenas. Então o jovem Timóteo falou do Deus vivo e verdadeiro, o cumprimento da sua promessa por meio do seu Filho Jesus Cristo. A questão é que esses homens não fizeram caso do jovem Timóteo, dos seus conselhos. Ao ouvir a verdade, eles zangaram-se por serem reprovados e caindo sobre ele com paus, bateram-lhe tão forte que expirou poucos dias depois. Então Timóteo morreu, defendendo a razão da sua fé. Será que estamos dispostos a passar pelo que Timóteo passou? Teríamos coragem para tanto? E agora, lançando à vista esse episódio dos tempos passados, encontra-se de certo que na história desta era primitiva, perseguições e muitos outros exemplos para dar ânimo e coragem aos nossos corações.
Timóteo defendeu a sua fé até o final. Em vista de tais sofrimentos, não se pode deixar de admirar o ânimo desses homens santos e agradecer a Deus pela graça a qual eles puderam dar e suportar tudo isso com tanta paciência e com amor. Nem a cruz, nem a espada, nem os animais ferozes, nem tortura puderam prevalecer contra aqueles fiéis discípulos de Jesus Cristo. Eu te pergunto, e agora, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Como diz lá em Romanos 8:35, será a tribulação de hoje, de amanhã, do passado, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Fica aqui a reflexão, se como cristãos seremos capazes de suportar tudo isso por amor a Cristo, ou é melhor ficarmos apenas sentados no banco da igreja e assistindo ali os ministradores da palavra. Aos fiéis e perseverantes, lembre-se que em todas essas coisas eles foram mais do que vencedores, por meio daquele que os amou. Não lhe disseram o Senhor Jesus que devia esperar tudo isso? Não tinha ele dito aos seus discípulos, quando ainda estava entre eles, lá em João 16:33, que diz que no mundo tereis aflições? Que tipo de cristianismo você espera? Que seja tudo um mar de rosa? Eu tenho aqui uma observação a fazer. Depois de mais alguns anos, tanto perseguidores como perseguidos irão deixar este mundo, irão para a eternidade. Então, que grande mudança, né? Para os perseguidores, a escuridão das trevas para sempre, e para os perseguidos por causa de Cristo, aquele peso eterno de glória, muito excelente. Que contraste, né? O que vale a pena para você? Viver um falso cristianismo ou ser insultado, às vezes humilhado, desprezado e perseguido ou até morto por servir o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 11: como sou feliz quando alguém insultar, perseguir e dizer toda a calúnia contra você, por viver a sã doutrina de Cristo. Existe a recompensa para os verdadeiros servos do Senhor Jesus. Não deixe se enganar-se por um evangelho que ensina a prosperidade material, que ensina que o crente não pode ficar doente e sofrer, ensina que o crente não pode passar por dificuldade. Cuidado com esse evangelho, pois ele não é o evangelho que os apóstolos e servos do Senhor Jesus viveram no passado. Pense bem antes de dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. A única garantia que o crente tem é a vida eterna em Cristo Jesus, pois no mundo a todo momento somos ameaçados por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Fica sempre a reflexão e que a gente possa meditar sobre isso. Que vale a pena em nossas vidas. Devemos observar que tipo de evangelho estamos vivendo. Você está preparado para ser perseguido na hora de defender a sua fé em Cristo diante dos homens? Eu te pergunto, quando vier a perseguição, você irá fazer como o apóstolo Pedro, negar Jesus? Só que Pedro ele se arrependeu. Você é do tipo de cristão que só senta no banco da igreja e não evangeliza? É isso que Cristo nos ensina em Mateus 28, 19 a 30? Fica aí a reflexão. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Veja o exemplo de Timóteo. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus, a igreja perseguida de Cristo.